A paz do Senhor, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não aparece aqui? Tempo! Eu estou com muita saudade de vocês. E você, tia Lívia? Eu também, né, tio? Quanto tempo que a gente não aparece, Muito mas tempo, uns graças 4 a meses. Deus, isso aí. Hoje a gente está aqui para dar mais uma EBD para vocês, né? Isso aí, e eu espero do fundo do meu coração que a gente não fique mais tanto tempo assim para aparecer, não é? É Eu e a verdade. tia Lívia agora está trabalhando, não está tendo mais aquele tempo para a gente estar aqui, mas sempre que a gente puder aparecer aqui para gravar para vocês, para matar a saudade, a gente vai voltar estar. aqui. Isso aí. Então, tia Lívia, vamos de costume, como a gente sempre fez. Vamos lá para começar nossa CBD, lava o rosto, eu espero que vocês já estejam animados, acordados, bem Isso ligadinhos, prestando atenção. No nosso canal, vamos se inscrever, quem não é inscrito. Você que é visitante, você é muito bem-vindo, né, tia Lívia? Isso aí. Não deixa de estar comentando no nosso chat, interagindo, né, tio? Que a gente vai estar dando uma olhada em tudo. Em tudo, a gente vai fazer muitas perguntas, então vamos participar. Isso aí. Não esquece de dar o like, de mandar para os coleguinhas, de compartilhar com todo mundo a nossa CBD. Isso aí. Então, pessoal, para iniciar, hoje a gente vai falar de quê, tia Lívia? A gente fala de tantos assuntos legais, não é? Todo domingo tem um assunto diferente, um assunto novo. E esse domingo vai ser especial como os outros. A gente vai aprender sobre uma coisa nova. O que vai ser? Eu acho que assim, tio, as crianças, como elas são muito espertas e muito boas de Bíblia, não é verdade? Essas crianças são muito inteligentes. Isso aí, estão aqui todo domingo na EBD aprendendo muita coisa, na verdade? É verdade. Eu acho que eles já conhecem a história, sim. mas a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais, não é verdade? A gente sempre pode aprender uma coisa diferente, com a mesma história. Afinal, essas crianças são tão espertas, elas já conhecem tudo, né? Às vezes eu vou dar uma aula, tem criança querendo dar aula para mim, porque já sabe de tudo. Mas a gente sempre ensina alguma coisa nova e a gente vai aprender uma coisa nova hoje, não é? Isso aí. O que a gente vai aprender hoje tem muito a ver com uma coisa que todo mundo tem. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, outras pessoas dizem... diferentes, né? Tem uns que dizem que não tem, mas tem. E é o quê, tia Lívia? Medo. Medo. E o que a gente vai aprender sobre esse medo, tia Lívia? Então, crianças, a gente vai aprender que a gente não precisa de ter medo. Não precisa? Como será que é viver sem medo, não é? Não é verdade? Eu também faço essa pergunta, crianças. Mas sabe, Deus nos prepara, nos capacita, nos ajuda. Por isso a gente precisa confiar no Senhor e descansar. E caso, tio, a gente tenha medo, a gente pode chegar para Deus, levar para o Senhor e falar: ó, Senhor, eu não tenho medo disso, tô aflito com aquilo, mas eu confio que o Senhor vai me ajudar a passar por essa situação, por aquela coisa, não é verdade? É verdade. E tia Lívia, eu quero saber de você agora, tá? Do que você tem medo, tia Lívia? Que eu tenho medo de nada, tio. De nada? Não sei não, hein, tia Lívia? Não sei não, te conheço. Pode falar, tia Lívia, do que você tem medo? Qual dos medos você quer, tio? Todos que você lembra, assim, que vem na sua cabeça agora. Você tem medo de cachorro, tia Lívia? Tem medo de cachorro, né? Eu conheço. Tia Lívia tem medo de alguns bichos. E vocês, crianças, vocês têm medo de quê? Alguém aí também tem medo de cachorro? Coloca aí no chat que a gente quer saber. Coloca aí no chat. Qual é o maior medo que vocês têm? Que a gente quer saber também. Eu falava assim, eu não tenho medo de nada, mas a gente é tão corajoso assim, até na hora que a coisa aperta, não é? Eu sei que tem um monte de criança aí falando, eu não tenho medo de nada, até apagar a luz. Aí quando apaga a luz, aí corre, se joga em cima da cama, fala, mãe, pai, acende essa luz. É verdade. Ou é até valente, tio, mas se o cachorro sair da corrente, ó... É aquele cachorro bravo que fica assim babando pra te pegar. Aí sai da corrente, aí você corre, até eu, se tivesse um cachorro grandão assim, até eu ia procurar uma árvore pra subir. Eu nem se fala, gente. Se vem um cachorro correndo pra mim, eu já falo, Deus pode me levar. Pois é, crianças, e sabia que na história da Bíblia tem alguns relatos de
homens e mulheres que eram muito corajosos, cheios do poder de Deus, que venceram o medo. mas que também tiveram medo. Tem um exemplo, tia Lívia, você se lembra de alguém assim que teve medo, que Deus ajudou a vencer o medo e fez uma coisa importante? A maior que a gente pode falar hoje, né, tio, tá relacionado com a nossa lição, que foi Moisés, não é verdade? Nossa, mas Moisés, uma pessoa assim, né, que fez tanta coisa, né? Uma pessoa tão importante, teve medo. Isso aí. Pois é, crianças, a gente às vezes nem imagina, né? Mas Moisés teve medo, porque Deus dava missões, muitas das vezes, para ele, considerada perigosa, né? Às vezes até ele pensava que era impossível. É verdade, isso aí. Então, pessoal, vamos fazer a leitura do nosso versículo de hoje e depois a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aí, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já ensaiaram, vocês já estão, né, 100%, que eu tenho certeza. Já deve ter até gravado um vídeo bem bonito fazendo esse versículo aí. Quem não gravou, vamos gravar também. Então, vamos ler o nosso versículo todos juntos agora? Vamos lá, tia Lívia? Você conta pra gente? Deus o ama, portanto, não fique com medo. Daniel 10:19. Todos vamos fazer de novo mais uma vez, em 3, 2, 1 e... Deus o ama, portanto, não fique com medo. Daniel 10:19. Tia Lívia, tem versículo que a gente precisa de passar um tempão ali explicando, falando sobre o que é, mas tem versículo que por si só já explica tudo, não é? Deus nos ama, portanto, não tenha medo. Olha só que coisa maravilhosa, não é, tia Lívia? Isso aí é uma palavra de conforto para nós, né, tio? É verdade. E sabe, crianças, às vezes tem tantas situações que a gente se depara com medo, né? Às vezes a gente tem aquele coleguinha difícil e a gente tem a vontade de falar de Jesus para ele, só que a gente fica com medo do que vão pensar, do que ele vai falar. Ou às vezes a gente tem medo não só disso, né, tio? Mas na hora de apresentar um trabalho, a gente fica com medo de gaguejar, de falar. Fala tudo embolado, né? Se perde. Muitas das vezes também, tio, por exemplo, a Deus fala assim: fulana, você tem que pregar no culto. Aí a gente já fica, meu Deus. Mas eu falo uma frase e eu gaguejo, não consigo, não tenho desenvoltura, não dá. Mas na verdade, né, tio, quando Deus passa uma missão pra gente, ele tem um propósito, ele nos capacita, ele vai nos ajudar e vai estar com a gente, na verdade. Com certeza, ele vai nos ajudar. E a nossa história hoje, ela nos dá um exemplo perfeito disso. Quando Deus nos dá uma missão e a gente acha que a gente não é capaz, a gente fica com medo, mas Deus nos ajuda, não é verdade, tia Lívia? É isso aí. Pois é. Então, nós vamos fazer a nossa leitura do nosso livrinho de oração agora. A gente vai, todos nós abrirmos no dia 1º. A tia Lívia vai estar fazendo a leitura, né? Nosso livrinho de oração. E vocês aí da casinha de vocês podem estar acompanhando também. Vamos lá. Leia os Salmos 1, 2. Pega seu livreto e abre aí no dia 1. Vamos lá? Feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Orando os Salmos. Senhor, que a nossa felicidade seja a tua palavra e que vivamos para o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. Orando pelas crianças da Nigéria. Senhor, proteja as meninas sequestradas e arrancadas de suas famílias. Senhor, que as crianças nigerianas tenham a graça de continuar te servindo, apesar da perseguição, e sejam cheias de esperança. Amém. Glória a Deus, né, tia Lívia? Olha, tio, aqui, por exemplo, das crianças da Nigéria, que são sequestradas e arrancadas de sua família. Imagina quantos medos essas pessoas não passam, né? Quantos medos, né? De estar fazendo a coisa certa, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus. São muito corajosos. Crianças, que é importante a gente estar orando também por essas pessoas. Não só pedindo a Deus coragem, confiança pra gente, mas por essas pessoas que passam por situações bem difíceis, né, tio? Sim, a nossa oração tem muito poder, né, tia Lívia? É verdade. E assim, pessoal, também é muito importante que a gente conseguiu ler hoje como é bom ter Jesus no nosso coração.
A gente tem que confiar o nosso coração totalmente a Jesus e temos que nos alegrar por ter Jesus no nosso coração. E tudo mais, todos os desejos do nosso coração, né, Deus vai realizar. Deus vai nos dar coragem, vai nos capacitar. Basta somente acreditar e sermos contentes e felizes por ter Jesus no nosso coração. É isso aí, tio. Amém. Amém. Então, pessoal, para a gente começar, né, a nossa lição, antes disso, temos uma coisa muito importante para fazer aqui, que a gente sempre faz, não pode faltar, que é o horário da nossa oferta. A gente vai ofertar na casa de Deus, a gente vai ofertar daqui, vocês vão ofertar daí. Enquanto a gente oferta, a gente vai cantar aquele louvor bem alegre, bem contente, para nos alegrarmos, tá bom? Então, nós vamos ofertar agora daqui, a tia Lívia com a dela, eu com a minha. E enquanto a gente louva ao Senhor, vocês podem fazer oferta. E como que vocês fazem a oferta daí da casa de vocês, tia Lívia? Como eles podem fazer isso? Crianças, vocês podem ofertar de várias maneiras. O QR Code do Pix e do PicPay vão estar aqui embaixo. É só apontar a câmera do celular para eles, que vocês vão poder ofertar pelo Pix e pelo PicPay. Vocês também podem ofertar por transferência bancária, que vai estar aqui o número da conta também. Não é verdade? Ou, tio, se preferirem, pode trazer sua oferta à noite também no nosso culto. Né? Se não tiver como, aí vocês podem trazer na noite, sem problema. É isso aí. Então tá bom, gente. Vamos louvar a Deus? Vamos! Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Direita vitoriosa. Direita vitoriosa. Direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Cantar na casa do Senhor. Então, pessoal, vamos lá agora fazer um momento de oração para Deus receber as nossas ofertas e para iniciarmos mais uma aula, não é? Amém. Então vamos lá?
Posição para a oração. Senhor meu Deus, felizes estamos, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Felizes estamos por ofertar na Sua casa, Senhor, que o Senhor venha abençoar e proteger as nossas famílias, Senhor. Meu Deus, que nós possamos estar, Senhor, nesse momento, Senhor, prestando muita atenção naquilo que o Senhor tem a nos dizer, que nós possamos aprender um pouco mais, Senhor, sobre você e que possamos praticar, Senhor, os teus ensinamentos. Amém, É a oração Senhor. que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tia Lívia, o medo. Pois é, a gente já disse o que é o medo, a gente já disse quais são os nossos medos, a gente já disse até que pessoas importantes da Bíblia tiveram medo. E uma dessas pessoas foi Moisés. Moisés. E assim, pessoal, quem prestou muita atenção na aula passada vai lembrar que Moisés, ele, estava no deserto e Deus falou com ele de uma maneira bem inusitada, bem marcante. A gente sabe dessa história. Quem prestou atenção vai se lembrar. Quem não participou, eu vou falar rapidinho como foi. E quem esqueceu também vai lembrar agora, né? Então, como que Deus falou com Moisés no deserto? Certo dia, Moisés estava caminhando pelo deserto e viu um arbusto pegando fogo. E, tia Lívia, um arbusto pegando fogo? O que tem de demais nisso? Eu já vi um arbusto pegar fogo. É. Mas aquele arbusto, ele pegava fogo, mas ele não se queimava. Tia Lívia, você já viu alguma coisa pegando fogo? Como é que é? Eu já, tio. Um papel quando pega fogo, tia Lívia, que acontece com o papel quando ele começa a pegar fogo? Ele se desfaz, ele fica mais escuro também, né, tio? É, ele vai ficando preto, vai caindo os Isso aí. pedaços, daqui a pouco ele some. Só que com aquele arbusto foi diferente. Ele pegava fogo, mas ele não estava ficando preto. Ele pegava fogo, mas ele não estava caindo os pedaços dele ali. Ele estava perfeito. E aquilo chamou, claro, muita atenção de Moisés. É. E na hora que ele parou para observar aquele arbusto, era Deus, manifestando seu poder para chamar a atenção dele. Então, naquele momento, Deus começou a falar com ele. E o que Deus falou para ele? Deus falou para ele que ele tinha uma missão muito importante para fazer, que era levar uma mensagem até o faraó para que o povo de Deus ele fosse liberto. E ele teve medo, tia Lívia? Será que na hora ele... Opa, vou lá. Como é que foi essa história? É, tio, não acho que não foi bem assim não, né? Eu também acho que ele teve medo, não foi? Que na hora ele tremeu na base. E por quê, né? Por que ele teve medo de falar com o faraó? O que o faraó era, assim, para ele ter tanto É. medo? Primeiramente, né, tio, que Faraó era o rei do Egito, né? Uhum. E além dele ser o rei do Egito, Moisés cresceu com ele, não é verdade, tio? É. E há muito tempo, crianças, Moisés estava longe do palácio, longe do Egito, estava fugindo. E voltar, assim, para falar para Faraó que era para libertar todos os seus escravos, imagina? Que notícia, né? Com certeza ele não ia se agradar. Com certeza não. E nem se agradou, né, tio? Não, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha, assim, de certa forma, muita influência, muito poder. Então, Faraó, a gente sabe que o único Deus que existe é o nosso Deus, é o Senhor. Mas muitas pessoas enxergavam o faraó, como se ele fosse um Deus. Tudo que ele falava, as pessoas obedeciam. Tudo que ele mandava, as pessoas faziam. Então, Moisés chegando para falar para Faraó uma notícia dessas, ele poderia muito bem falar, prende esse homem agora. E ele seria verdade. preso. Ele Ou podia morto. até, mata ele agora. E eles fariam isso na hora. Então, ele estava com medo. Mas Deus... Ele precisava de fazer isso, porque Deus ia operar uma grande coisa ali, que era a E ele libertação estava do com seu Moisés povo. nessa... E assim, pessoal, Faraó era uma pessoa que tinha muita influência, não é? Se ele mandasse matar Moisés, os soldados dele não iam nem pensar duas vezes, eles iam lá e iam matar ele. Se ele mandasse prender Moisés, os soldados não iam nem perguntar por quê, eles iam lá e iam fazer na hora. Então ele estava assim com medo, ele tinha receio de que alguma coisa acontecesse com ele. Mas Deus tinha um grande propósito com isso.
E Deus é o Todo-Poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Ele iria proteger a Moisés. Quando a gente está com medo, tia Lívia, a gente tem que confiar que o nosso Deus, ele é muito maior, ele é muito mais forte que isso. Ele tem poder para nos proteger. E ele vai nos proteger se a gente confiar nele, não é? Exatamente. Então Moisés foi. E assim, quando ele chegou lá para falar com Faraó, ele com muita ousadia apareceu diante dele, né? Só que ele não foi sozinho não, tia Lívia. Ele levou uma pessoa. Quem que foi que ele levou? O seu irmão, que se Isso. chamava como, tio? Que se chamava Arão. Arão. Ele levou isso Arão mesmo. para ir junto. E assim, a gente sabe que somente o nosso Deus é totalmente suficiente. Mas é tão bom, não é? Quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente ter ali uma pessoa ao nosso lado também, não é? Principalmente se for uma pessoa que também crê em Deus, que também tem Jesus no coração para nos dar bons conselhos, para nos ajudar naquele momento de medo, de dificuldade. Quando a gente está, tia Lívia, por exemplo, o exemplo que você deu, quando a gente está com medo de falar de Jesus para alguma pessoa ali no evangelismo, e aí tem alguma pessoa perto da gente para a gente, né, poder estar nos ajudando, é muito bom. Então foi muito bom para Moisés ter o irmão dele ali junto com ele nesse momento para estar ajudando a falar com o Faraó. Então, Moisés foi junto com seu irmão para falar com o Faraó e com muita ousadia ele chegou ali na frente de Faraó e disse que a vontade de Deus era que Faraó libertasse todo o seu povo para que ele pudesse ir no deserto adorar a Deus e também para que Deus, né, naquele momento, ele tinha um lugar novo para aquelas pessoas morarem. Porque aquelas pessoas eram bem tratadas ali no Egito, tia Lívia? Não, tio, muito pelo contrário, crianças. Eles trabalhavam muito, muito pesado, né, tio? Não tinha Era muita muito coisa para pesado. comer. Era muito Tinha sofrido o trabalho fartura, deles. Era verdade. difícil. E quando aquelas pessoas não conseguiam fazer o trabalho deles, como é que os soldados agiam, tia Lívia? Castigavam crianças, batiam nessas pessoas, no povo, nos escravos, não é verdade, tio? Castigava. Era uma situação Machucava. muito triste, né? Era uma situação muito triste. Era o povo de Deus que estava sofrendo ali. Só que quando o Faraó ouviu um negócio desse, Moisés falando que era para soltar todo o povo que trabalhava de graça, que fazia de tudo, né, sem ele precisar de pagar nada, ele falou o quê? Não, eu não vou Né? libertar. Eu nem conheço esse seu Deus, por que eu iria fazer isso? E aí Moisés se lembrou do que Deus tinha falado com ele. Então ele pegou o seu cajado e o que ele fez, tia Lívia? Ele jogou o cajado no chão e quando o cajado estava no chão, ele virou uma cobra, tio. Ele virou uma Imagina, cobra. gente, um cajado que é um pedaço de madeira, né? Virar uma cobra. Pois é. Só Deus mesmo, né? E coragem também, né? Ver uma cobra ali Cobra assim no na meio da sua sua frente. frente. E quando o faraó viu isso, vocês acham que ele fez o quê? Que ele ficou assustado? Ou que ele ficou maravilhado e logo... Não. Ele chamou 2 magos e os magos fizeram o quê? Jogaram também 2 cajados no chão e também se transformou em 2 cobras. Pois é, né, tia Lívia? Olha só. Tio, Eles mas estavam Deus não afrontando deixou a barato, Deus. não, né? O que aconteceu? O que aconteceu? A cobra engoliu as 2 cobras do mago. É dos verdade. magos. E aí, vocês podem ter pensado, crianças, que na hora Faraó voltou atrás e decidiu e falou assim: não, vamos libertar esse povo. Mas ele não fez isso. O coração de Faraó era muito duro, né, tio? Era muito duro, ele era um rei muito mau. E naquela hora ele falou assim que Moisés precisaria de muito mais que isso para que o seu povo pudesse ser libertado. Ele estava desafiando ao Deus Todo-Poderoso. E não contente com a situação, ele mandou que aquele trabalho que já era difícil, que já era puxado para todo o povo, ele fosse dobrado. Aquelas pessoas que trabalhavam muito, agora elas teriam que trabalhar muito mais, tia Lívia. E aquelas pessoas deram conta disso? Não deram, crianças.
Já Não era deve. pesado o trabalho, né, tio? Imagina ter deixado o trabalho mais pesado ainda. Mais pesado ainda. E o tempo foi passando, a situação foi ficando mais difícil, o povo sobrecarregado de trabalho não estava conseguindo fazer aquele trabalho todo. Os soldados ficavam bravos, castigavam o povo, machucavam o povo, batia. E Moisés viu aquela situação, viu que o tempo estava passando e novamente ele convocou uma outra reunião com o faraó e novamente ele avisou ao faraó. Ele avisou que o Deus Todo-Poderoso, ele queria que o povo dele fosse liberto mais uma vez. Só que mais uma vez Faraó não quis atender ao pedido de Deus. Mais uma vez Faraó endureceu seu coração. E ele foi ficando muito irritado com o povo, porque o povo não estava conseguindo fazer aquele serviço todo que ele estava Tava mandando. achando que aquele povo era uns preguiçosos, né, tio? Que não queria trabalhar, crianças. Olha só, né? Pois é. E aquele povo começou a ficar preocupado, começou a ficar cansado e começou a conversar, né? Foi buscar até Moisés para conversar com ele. Falar, olha, o que está acontecendo, não é? Você, afinal, veio aqui para nos levar para outra terra, como você disse, ou foi só, né, para que a gente tivesse mais dificuldade, porque está muito mais difícil a situação agora. Então Moisés, mais uma vez, fez a coisa certa. Ele voltou para os pés de Deus para falar com Deus, porque Deus havia prometido a ele uma coisa muito importante. E quando Deus promete, tia Lívia, Deus cumpre, não É é? verdade. E ele fez a coisa confiar nas certa. promessas do Senhor, né, tio? Ele fez a coisa certa. Ele não foi reclamar. Ele foi conversar com Deus. E mais uma vez Deus disse que quando ele promete, ele cumpre. Pessoal, o final dessa história a gente já conhece. Tudo o que vai acontecer, tudo o que aconteceu depois. Depois, nas outras EBDs, nós vamos contar tudo o que acontece. Nessa história. Mas essa história ela não está incompleta. Nesse domingo, ela acaba aqui. Mas a gente aprendeu tanta coisa com ela, não é? A gente verdade. aprendeu o que é ter coragem. A gente precisa ter coragem. Temos que ser como Moisés, que teve coragem e ousadia para falar aquilo que Deus queria com o povo. No nosso dia a dia, nós temos que ter coragem tantas vezes, não é, tia Lívia? É isso aí. Tem muitos medos, né, tio, pra gente enfrentar todos os dias, não é verdade? Muitos medos. A gente sabe que o mundo, ele é mau, que as coisas estão cada vez mais perigosas, não é, tia Lívia? Mas a gente tem que ter muita coragem. Temos que acreditar que o nosso Deus, ele vai nos proteger. Temos que confiar totalmente nele, entregar o nosso coração totalmente a Deus e realizar os desejos dele. Quais são os desejos de Deus para a nossa vida? Você sabe, tia Lívia? Que nós sejamos felizes, que nós tenhamos confiança, que a gente realize o propósito que ele tem para nós, não é verdade, tio? Que nós estejamos dispostos, crianças, não é verdade? Isso. Deus tem tantos desejos para o nosso coração que precisa de coragem. Um deles é de falar de Jesus para as outras pessoas. Nós Isso temos aí. que ter coragem para isso. Tem tantas crianças aqui também que eu já ouvi falando que tem tanta vontade de falar de Deus para um coleguinha, mas que às vezes não tem coragem, que fica com medo do que pode acontecer. Nós temos que ter coragem, porque Jesus vai nos ajudar. Isso aí, crianças. E se vocês sentem que vocês ainda têm medo disso, fala com o Senhor, fala Deus, coloca a mãozinha no coração, fala Deus, tira esse medo de mim, essa insegurança, que eu possa falar do seu nome com coragem e ousadia, não é verdade, tio? Isso aí, e também temos que ter ousadia. Nós temos que Isso ir lá aí. e enfrentar esse problema. Tem tantas crianças tão talentosas que cantam tão bem, não é? A gente tem um coral tão bonito que tem muitas crianças que cantam lá. Verdade. Algumas delas já me disseram que têm vontade, mas que têm vergonha, que têm medo. Isso aí. Pois é, tia Lívia. Então, nós vamos, através dessa história, nos basear na vida de Moisés e poder tomar como exemplo para que a gente possa ter mais coragem, porque Jesus vai nos ajudar.
Amém. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula, né, que a gente teve aqui. Espero que vocês tenham feito a atividade de vocês. Coloca no grupo, né, tio, pra gente estar olhando, Pra gente tá olhar vendo. tudo, um vídeo bem bonito, mostrando o que vocês fizeram. E tia Lívia, a gente vai orar para encerrar mais uma lição agora, tá? Amém. Então vamos lá? Posição para a oração. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, porque mais uma vez o Senhor falou em nossos corações. Senhor, muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter coragem, Senhor, para enfrentar os nossos medos, que nós possamos ter coragem para enfrentar todos os nossos problemas em casa, na escola, Senhor, com os nossos amigos, que nós, Senhor, possamos, Senhor, saber que nosso Deus estará conosco em todas as situações, nos ajudando, nos protegendo, assim como Ele fez com Moisés. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo, que o Senhor nos proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, crianças.